Olá, olá, boa noite, né? Sejam bem-vindos, né, a esta live que tem o intuito de falar um pouco sobre a história e a fé relacionadas ao templo, ao santuário Nossa Senhora da Conceição, né? Só esperar alguns minutos para que a gente comece de fato com o conteúdo, esperar o Instagram avisar as pessoas e a gente começa aqui a nossa live, né? Então, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, né? Boa noite, boa tarde, bom dia. As pessoas podem ver essa live em outro horário, em outro dia, e nós estaremos aqui comunicando da mesma forma, né? Então, o pessoal chegando aí, Gilzete, né? Seja bem-vinda. E é isso, pessoal. Vamos começar, né? Quem for chegando vai acompanhando aí. Mas o intuito, antes de começar no conteúdo em si, né? O tema da live é Santuário Nossa Senhora da Conceição, História e Fé. E o intuito de fazer esse conteúdo aqui no Instagram é para deixar algo relacionado à história do nosso santuário Nossa Senhora da Conceição, né? Aqui de Pedras de Fogo, Paraíba, né? Para quem não é daqui do estado e possa ver essa live, esse conteúdo, esse vídeo em outro momento. Essas duas cidades, elas são limítrofes, uma fica no estado da Paraíba, que é Pedras de Fogo, e a outra em Pernambuco, no caso Itambé, né? Elas têm uma história bem singelas e são juntas literalmente, né? O que divide as duas cidades, os dois estados, é uma pedra paralelepípedo ali no meio da rua central. Então, são cidades irmãs. Só para situar geograficamente o nosso santuário. E como eu estava falando, né, o intuito de fazer essa live é exatamente para deixar um material, um conteúdo de audiovisual, em áudio e vídeo, para as pessoas que tiverem curiosidade de conhecer o santuário, né? A título de hoje não existe nenhum material, nenhum vídeo relacionado à história do santuário, e eu estou fazendo isso aqui meio que desbravando, fazendo a primeira vez. Existe uma reportagem que inclusive fui eu que fiz com o pessoal do santuário, com o Lucas, com o Ligian ali. Nós juntos fizemos essa reportagem que fala um pouco sobre a história, mas é 3 minutos, algo bem resumido. Aqui a gente vai tirar um tempo maior, com mais calma, para falar sobre o nosso santuário, sobre o nosso templo, sobre aquele que é o símbolo maior da arquitetura de Pedras de Fogo e, por que não, também da região, digamos assim, né? Tendo em vista que o santuário tem uma imponência imensa. Então esse é o objetivo, deixar um material preparado aqui, disponível, né? Então seja bem-vindo aí quem está chegando agora, pessoal, muito bem-vindo, obrigado pela presença. Então, para a gente começar a falar sobre o santuário, seria interessante a gente fazer uma memorização, uma reflexão e um exercício de imaginação para voltarmos a Pedras de Fogo daquele tempo, né? O santuário ele tem 157 anos, vai fazer esse ano, fez esse ano, né, de construção, de inauguração. Então a gente tem que remontar aí a 150 anos, porque hoje estamos numa cidade já bem desenvolvida, com asfaltos, com comércio, com ruas calçadas, com bairros crescendo, planejados, enfim, com a população juntando zona urbana e rural de quase 30 mil pessoas, mas naquela Pedras de Fogo em que esse santuário foi construído, existia outra conjuntura e outra característica socioeconômica. Então, era uma cidade, não era uma cidade ainda, para falar a verdade, era meio que uma vila, fazia parte de outros municípios já constituídos, fez parte de São Miguel do Taipu, né, e também de Cruz do Espírito Santo, enfim. Não tinha uma estrutura ainda de vila, de autonomia, como Itambé já tinha, né? Então era algo bem pacato. A gente pode imaginar aquela Pedra de Fogo ali, daquela rua central, que a gente chama de Rua São Paulo, do centro da cidade, na frente do santuário mesmo, as casas ali no centro e praticamente só aquilo. Com o decorrer do tempo aqui a cidade vai crescendo, vai se organizando, né? E também já tinha essa estrutura, já tinha emancipação, já era autônoma, né? Inclusive já tinha a igreja de Santo Antônio, que a gente vai falar a relação dela
com a fé do povo de Itambé. E Pedras de Fogo estava surgindo ali, ainda, digamos assim. Ela surge de Itambé, né? A gente pegar a história de Itambé e Pedras de Fogo, ela se mistura porque Pedras de Fogo meio que vem a reboque. É meio que uma desmembração de Itambé, né? Que Itambé surge lá no Desterro, depois muda-se para cá, onde temos hoje o centro da cidade, e ali começa a desenvolver e Pedras de Fogo se forma também nessa conjuntura. Então é basicamente nessa cidade que surge, nessa perspectiva, nessa conjuntura que surge o Santuário da Conceição. Mas antes, e o Santuário surge como? A história do Santuário ela começa, na verdade, antes da sua construção, antes da sua elaboração. Ela começa em 1842, guardem esse ano. 1842 é o ano em que os frades franciscanos capuchinhos chegam no Nordeste, né? Então, 1842, meados do século XIX, vai chegar aqui a missão no Nordeste brasileiro, a missão franciscana, né? Os frades menores capuchinhos chegam e vão evangelizar essa população nascente, essas cidades nascentes, esses estados do Nordeste ainda, digamos assim, em grande desenvolvimento, né? Não tinha, comparado a hoje, por exemplo. Então os franciscanos chegam aqui em 42, e junto com esses franciscanos, oriundos sobretudo da Itália, vem um homem que vai ficar marcado na história de Pedras de Fogo, na história do Nordeste e na história dos franciscanos aqui no Brasil. O seu nome é Frei Serafim de Catânia, né? Então, juntamente com essa missão franciscana no Nordeste, em 1842, vem esse frei chamado Frei Serafim de Catânia. E quem é esse frei? Quem é esse cara que chegou aí com os franciscanos e vai evangelizar o Nordeste praticamente inteiro, né? Então, os franciscanos eles evangelizam o Nordeste inteiro, praticamente, e o Frei Serafim de Catânia, especificamente, ele vai evangelizar Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Ceará, Rio Grande do Norte, enfim, ele sai andando e pregando o Evangelho de Cristo, né? E era um homem de uma magnitude imensa. E é esse homem que chega aqui em Pedras de Fogo. Então, se os franciscanos chegam aqui em 1842, o Frei Serafim de Catânia vai chegar aqui na Paraíba, né? Nesse ano também, 1842, e evangeliza. Só que passam 10 anos, e ele evangelizando o Nordeste inteiro. Imagine que naquele tempo não existia carros, automóveis, não existia Uber, não existia, né? O meio de locomoção era muito precário, né? Bem complexo, lento, e ele sai evangelizando. E 10 anos depois ele retorna à Paraíba. Então, em 1852, ou seja, 10 anos depois de chegar aqui na Paraíba, no Nordeste, o Frei Serafim de Catânia ele é designado para São Miguel do Taipu, para a freguesia de São Miguel do Taipu, que não era cidade ainda, era freguesia, estava se constituindo ali, e ele vai para lá. E o que é que São Miguel tem a ver com Pedras de Fogo? Paroquialmente, né, Pedras de Fogo fazia parte de São Miguel. Não éramos ainda paróquia, e fazíamos parte de um território paroquial, no caso de São Miguel do Taipu, a paróquia Nossa Senhora Rainha dos Anjos, né? Então, Frei Serafim vai evangelizar lá em São Miguel. Posteriormente, ele vem para Pedras de Fogo, como fazendo parte desse município também, dessa freguesia. E aqui chega, né, em 1852, no mesmo ano que ele vai para São Miguel. E chegando aqui, ele começa a fazer a evangelização. E vocês imaginem que Pedras de Fogo não tinha nenhum movimento católico, não tinha igreja. Então, assim, existia a fé católica na alma do povo e no respaldo do município de Itambé, né? Mas Pedras de Fogo não era parte de Itambé, isso é importante que fique claro. A paróquia Nossa Senhora do Desterro tem mais de 300 anos e já existia, né? Inclusive na igreja de Santo Antônio, hoje a matriz de Nossa Senhora do Desterro, que é a igreja central de Itambé. Essa igreja, segundo o professor Jorge, historiador daqui, de Pedras de Fogo, foi construída em 1832. Então, assim, há mais de 30 anos, mais ou menos, uns 25 anos, já existia
uma igreja. Há mais de 20 anos já existia uma igreja em Itambé, no centro ali. A matriz, hoje matriz do Desterro, à época a igreja de Santo Antônio. Então o povo de Itambé já tinha uma fé muito mais madura, já era uma comunidade paroquial há 300 anos, já é uma comunidade paroquial há muitos anos, né? Hoje há 300 anos, enfim. E existia já essa vivência da fé católica, mas em Pedras de Fogo não tinha nada. Então quando o Frei Serafim chega aqui, o que é que acontece? 700 pessoas vão ser batizadas, 800 pessoas vão fazer casamentos, centenas e centenas de casamentos, 1000 pessoas na fila de confissão. Então a gente tem um movimento nunca antes visto na história de Pedras de Fogo até então. Do surgimento enquanto comunidade, enquanto grupo humano ali, até 1852, quando o Frei Serafim de Catina chega aqui, não existia em Pedras de Fogo um movimento, não existia em Pedras de Fogo um movimento feito esse. O homem fez toda uma revolução, no bom sentido, da fé católica. Ele traz os sacramentos, para você ver, 800 batizados, né, centenas e mais centenas de pessoas procurando os sacramentos como a confissão, e as pessoas se casando, recebendo a Eucaristia. Enfim, faz toda um movimento católico em Pedras de Fogo. E aqui, quando ele chega, ele faz toda essa evangelização e vai ficar aqui muitos anos, né? Claro que ele vai ficar indo, vindo a outras cidades, a outros estados, mas praticamente ele fica aqui durante 11 anos. Ele sai em 1863. Então, quando ele chega em 52, ele faz todo esse movimento, essa evangelização. Tem uma figura que se liga a Frei Serafim de Catânia, que é a figura mais importante da história de Pedras de Fogo, né? A figura mais importante da igreja no Brasil no século XIX, que é esse homem que está aqui atrás, Dom Frei Maria Vital Gonçalves de Oliveira, nosso Dom Vital. Então, Dom Vital, quando o Frei Serafim chega aqui, ele chega em 1852, Dom Vital nasceu em 1844, Dom Vital vai estar ali por volta de 8 anos. Então, o que é que acontece? Dom Vital, desde criancinha, né, os seus biógrafos vão narrar isso, ele tem uma vocação muito grande para as coisas de Deus. Então ele cola no Frei Serafim de Catânia de uma forma que até ele sair daqui, que Dom Vital vai estudar no Recife, no Colégio Benfica, com 10 anos, até ele sair daqui, ele vai ficar com o Frei auxiliando o Frei, era meio que uma espécie de relações públicas do Frei, né? O Monsenhor Aragão, inclusive, cita aqui nesse livro Dom Vital em Releitura, essa relação, os outros biógrafos também, o padre Luiz Gonzaga, né, o Frei Félix de Olívola, enfim, os biógrafos de Dom Vital vão citar essa relação do Frei Serafim com Dom Vital. Então eles se unem muito, né? Então, e o Frei Serafim, de certa forma, vai virar o diretor espiritual de Dom Vital. As biografias não dizem isso especificamente, mas a gente deduz que sim, pela relação íntima que os dois vão ter. Dom Vital ainda é criança, 8 anos, e Frei Serafim já é esse homem de grandes proporções da fé, de impactar as pessoas, um espírito evangelizador imenso. Então, se você procurar a história de Frei Serafim, Teresina, no Piauí, ele tem obras em quase todos os estados. Ele deixou um legado. E Dom Vital se liga a ele e meio que vai acontecer a relação vocacional de Dom Vital fica mais forte, porque Dom Vital vai se tornar franciscano, frade franciscano lá no futuro, né? E aí, Frei Serafim faz todo esse movimento, vai trabalhando a fé, vai evangelizando e catequizando o povo, mas falta na comunidade de Pedras de Fogo uma igreja, né? Um lugar sagrado para celebrar o sacrifício da Santa Missa, os sacramentos, para que o povo tenha uma referência de simbologia também religiosa, né? Afinal de contas, o templo é isso, né? É o local sagrado que simboliza e que de fato é a casa de Deus, né? Onde fica também, ali para nós católicos, o corpo e sangue de Cristo na hóstia consagrada na Eucaristia. Então, o Frei Serafim vai observando isso ao longo dos anos, mas as condições muito precárias naquela época não permitem que logo de imediato ele construa a igreja, ele construa o templo. E ele vai fazendo o trabalho de evangelização e passam-se aí mais ou menos 8 anos. Ele chega em 1852 e em 1860
ele decide, né? Ele decide ir para... Ele decide construir essa igreja. É interessante que em 1860 vai ser o ano em que Dom Vital vai entrar no seminário de Olinda, né? E vai ali meio que dar uma guinada na sua vida vocacional, porque até então ele era muito religioso, mas em 1860 ele entra no seminário de Olinda, na época Dom Perdigão era o bispo de Olinda, e ele vai entrar lá no seminário nesse ano, é algo bem simbólico, né? E a gente vai ver qual a relação disso. E aí Frei Serafim já vinha com isso em sua mente, logicamente, a gente deduz isso, né, logicamente, que tinha esse anseio de construir o Templo de Pedras de Fogo. E esse ano de 1860 é fundamental, porque aí, de fato, se inicia a construção. E como é que o Frei vai fazer isso? O Frei, ele vai até a sua terra. Ele é de uma cidade chamada Catânia, na Itália. Fica na região ali da Sicília, né? Na parte da região da Sicília, a região como se fosse um estado aqui no Brasil, né? Então Catânia, a cidade mais ou menos hoje tem uns 300 mil habitantes, naquela época de Frei Serafim era bem menos, e ele é dessa cidade. E aí ele faz toda uma campanha de arregimentar fundos junto à sua terra natal, a Itália, e começa a construir o santuário, né? Então, em 1860 tem esse início e essa relação da entrada de Dom Vital no seminário de Olinda, né? Bem interessante. E aí algumas pessoas, inclusive o Monsenhor Aragão na obra, ele vai dizer que o Frei Serafim vai fazer o santuário por conta também da vocação de Dom Vital. Tendo em vista que Dom Vital tinha sido, digamos assim, uma espécie de coroinha, de acólito, de uma pessoa muito próxima, de dirigido espiritual do Frei Serafim, e ele viu o seu dirigido espiritual brotar na fé, adentrar na ordem, né, com a vontade de entrar na ordem da qual ele fazia parte, que eram os franciscanos menores, os capuchinhos, né? E aí o Monsenhor Aragão vai dizer que o Frei Serafim faz isso por conta da vocação de Dom Vital. Até onde isso é fato, digamos assim, consumado. A gente não pode provar, mas há muitas evidências de que isso de fato pode ter acontecido, né? Porque as relações são muitas. A vocação de Dom Vital, a relação dos dois, enfim. E aí, em 1860, ele começa a construir a igreja. E como a gente pode ver hoje, é um templo enorme, imenso, e que demandou muito dinheiro e muito trabalho. Naquele tempo, os recursos eram bem mais escassos. Não existia prefeitura para ajudar, o governo do estado era longe. Ele não se utilizou de nada disso, ele vai fazer a campanha lá na Itália, e constrói, digamos assim, na raça, né? Com a ajuda das doações. E aí ele fica nessa de buscar recursos, e idas e vindas, e começa a construir o templo. E o templo ele vai ficar pronto 5 anos depois. Mas em 1863, né, 3 anos após o início da construção do templo, o Frei Serafim ele sai do comando da obra, e quem é que fica? Fica o mestre de obra. E por que o Frei Serafim saiu no meio da obra? Porque ele foi chamado para uma das missões mais importantes na sua ordem, que era ser prefeito do convento da Penha. Hoje ali ainda existe, ao lado da Penha, a Basílica de Nossa Senhora da Penha, onde Dom Vital está enterrado, ao lado tem um convento dos franciscanos, né, dos frades menores, dos capuchinhos. E aí Dom Vital, o Frei Serafim vai ser chamado para lá, para ser prefeito, para ser para comandar os franciscanos aqui em Olinda, em Pernambuco, praticamente no Nordeste, né? Nessa parte do Nordeste aqui que pega Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, né? Um parte de Sergipe ali, enfim. Então ele é chamado para essa missão e ele vai, mas ele deixa o mestre de obra aqui e fica supervisionando a obra, porque Frei Serafim ele criou um laço muito forte com o povo de Pedras de Fogo. Então ele não foi aquele evangelizador que chegou, saiu, evangelizou e foi embora, não. Ele criou laços, e os laços ficaram para sempre, né? E aí ele fica indo à Itália, pegando recursos, supervisionando a obra, visitando quando dá. A gente tem toda uma logística, toda uma dificuldade de transporte, mas ele faz isso na medida do possível. E o que é que acontece?
em 2 anos depois, em 1865, a igreja vai ser inaugurada, né? Mas antes dessa inauguração, eu queria comentar 2 fatos importantes. Um fato importante, né? Que é dito aqui pelo Joaquim Quentes da Silva Melo, né? Nesse documento, um documento histórico, aqui é claro uma xerox. Isso aqui foi tirado dos anais dos franciscanos lá no convento da Penha. É um documento de 1871 que fala da construção da nossa igreja. É o único documento, digamos assim, de fonte primária que fala sobre o nosso santuário. E aqui o autor ele vai falar o seguinte, que quando estava se fazendo a construção, 2 pedreiros estavam lá em cima, colocando uma viga de ferro, né, para amarrar tipo uma torre a outra, ou seja, está no processo de construção e cai esse ferro, quebra a tábua do andaime e os pedreiros meio que desabam. Mas ao desabar, ao mesmo tempo, eles seguram-se, conseguem se segurar, ficar presos ali nas estruturas dos andames e não caindo daquela altura que a gente tem em mente aqui. E toda uma história da intercessão de Nossa Senhora da Conceição, livrando esses pedreiros, ela é relatada inclusive no Diário de Pernambuco, nos jornais da época, né? Então, em 1865, a igreja vai ser, dito isso, em 1865 a igreja vai ser inaugurada. Em 1º de janeiro, né, no dia bem propício, 1º dia do ano, o Frei Serafim vem para Pedra de Fogo, e ali, hoje onde existe a praça Nossa Senhora da Conceição, né? Na época não existia praça, aquela praça de 1940. Então, ali naquele espaço, na frente da igreja, a gente imagina que não existia nada de calçamento, era tudo chão batido, porque na época não tinha essa tecnologia de saneamento, né, de pavimentação. E o que é que acontece? Aqui em Pedra de Fogo não tinha, né? O que é que acontece? O Frei Serafim vai, benze a cruz, né, do frontispício, ou seja, aquela cruz lá de cima, no centro da igreja, no meio lá, e é benzido pela manhã, tem discurso, toda uma solenidade, e à tarde a cruz é erguida e colocada lá. E o Frei Serafim convoca as pessoas de Pedra de Fogo, os fiéis, que até então estavam sem templo para rezar, para viver a sua fé, e depois de 5 anos consegue, por conta primeiramente de Deus e do trabalho desse seu servo, consegue esse templo. Ele convoca esse povo para ir ao Recife no dia 10. A igreja foi inaugurada no dia 1 de janeiro, 1º de janeiro. No dia 10 de janeiro ele convoca o povo para ir ao Recife e virem em procissão trazendo 5 imagens de tamanho humano, né? São as imagens que a gente tem hoje: São Pedro, São Paulo, São Francisco e São Serafim, né? E a imagem de 6 imagens, na verdade, e 2 imagens de Nossa Senhora da Conceição. Aqui está dentro e aqui está fora. Então essas imagens elas vieram da Itália no dia 10 de janeiro de 1865. Falar um pouquinho sobre essas imagens, os 2 apóstolos, colunas da igreja, Paulo e Pedro, São Paulo e São Pedro, né? E, digamos assim, o pai da ordem de Frei Serafim de Catânia, que é o São Francisco, e um santo importante da ordem também, o São Serafim, né? E a Imaculada Conceição, padroeira, né, de Pedras de Fogo, e a quem a igreja foi dedicada. A imagem de dentro de Nossa Senhora, ela é em madeira, né? Em madeira. E para mim a imagem mais bela de Nossa Senhora da Conceição que eu já vi na minha vida. Inclusive, assim, por foto também. É muito bonita aquela imagem. E as imagens de São Pedro, São Paulo, São Serafim e São Francisco são de concreto, de barro, não são de madeira, não. E aqui está em cima também Nossa Senhora da Conceição, também não é de madeira. Então, madeira é só aquela central. Aqui está no eixo da absíade ali do santuário, né, que fica no centro. Então, essas imagens elas são trazidas da Itália. Ele vai à Itália, ele faz todo o processo de encomenda, né? E essas imagens vêm no navio, desembarcam no porto de Recife, e 500 pessoas daqui vão pegar essas imagens. 500 pessoas, e praticamente não, eles vêm a pé. Ou seja, dá mais de 115 quilômetros. Mas aí é o seguinte, o povo alcançou uma graça tão grande de ter
não só um templo singelo, mas uma das igrejas maiores da Paraíba e mais bonitas, que assim, 110 quilômetros para eles iam correndo se brincasse, né? Então assim, eles vêm em procissão, que coisa linda, a gente fica imaginando, né? Passando pelos caminhos que naquela época era só matas, canaviais, ou seja, bem rústico, e eles vêm nessa procissão, nessa romaria, junto com o Frei, junto com toda a comitiva, mais de 500 pessoas, e até chegar em Pedra de Fogo. E um fato interessante narrado também nesse documento, né, de 1871, um documento histórico, é que quando eles chegam na altura de Caricés, estava acontecendo um incêndio ali, né? Então o incêndio ele vai acontecer dos dois lados, eu suponho que seja das canas ou de algum mato, de alguma mata que existia, e fecha meio que o lugar, e que aí o Frei Serafim intervém, né? O Frei Serafim intervém e começa a rezar. Ele começa, convoca o povo, diz, minha gente, vamos rezar. Pra gente ter que passar aí, a gente tem que ir, né? A estrada era aquela. E aí começa a fazer a oração e, milagrosamente, o fogo para, né? Abre-se o caminho e assim como o povo hebreu passou lá no Egito, né? Em terra seca, sem água, o povo de Pedra de Fogo passou ali em Caricé sem fogo, passou tranquilamente e chegou aqui e as imagens foram colocadas, né? E basicamente o processo de construção e de inauguração é esse, né? Em 1871, aqui nesse documento que eu falei para vocês, esse autor vai dizer que em 1871, ou seja, 15 anos, né, mais ou menos, 16 anos depois da inauguração, o templo estava valendo mais ou menos 200 contos de ré. Então foi gasto muito dinheiro ali, muito investimento. Porque o Frei Serafim não fez uma igreja qualquer. Ele fez uma igreja esplendorosa, uma igreja belíssima, imponente, né? E na Paraíba são poucas como esta. Na região aqui da gente, nenhuma tem o seu tamanho, né? A sua magnitude, a sua beleza. Todo o templo ele é muito lindo. E o que por que Nossa Senhora da Conceição? Isso é interessante, né? O Papa Pio IX vai decretar o terceiro dogma da Imaculada Conceição em 1854. Né? Então, assim, a igreja ela é inaugurada 11 anos depois da promulgação do dogma da Imaculada Conceição. Que Maria é virgem desde sempre. Que Maria nasceu sem mácula alguma, livre do pecado. Né? A igreja proclama, decreta isso. Não decreta, assim, afirma isso. Né? Percebe e vai promulgar esse dogma de fé. E um monte de gente vai começar a colocar o nome de Igreja Nossa Senhora da Conceição para reafirmar o dogma do Papa. E os franciscanos não se excluem, né? Estão dentro dessa perspectiva de propagar a devoção à Virgem Maria e, sobretudo, a um dogma recentemente criado. Né? Por isso, Nossa Senhora da Conceição. E a ligação também dos franciscanos com a Virgem Maria é muito grande, né? Então, por isso, Nossa Senhora da Conceição. Com relação à questão da arquitetura, né? A arquitetura do santuário, eu pensava a princípio, logo quando eu comecei a estudar um pouco essa história, que ela era uma igreja, eu olhava a arquitetura e eu disse, essa igreja ela é neoclássica, né? Ela tem muitos traços neoclássicos. E eu até dizia em algumas aulas, em algumas palestras que eu participava, que era neoclássico. Só que em 2017, um pessoal do IFAM, né, do Instituto Patrimônio Histórico Nacional, veio fazer um trabalho aqui nas escolas de Pedra de Fogo. Na época eu estava trabalhando numa escola e inclusive participei como palestrante para falar um pouco do Dom Vital, tal, da história do santuário também. E um arquiteta especialista nisso, conversando comigo, me disse o seguinte: não, Jairo, essa igreja aqui ela não é neoclássica não. Eu fiquei até espantado, porque eu disse, caramba, eu pensava até agora que era neoclássica, né? E ela disse, não, essa igreja ela é eclética, né? E de fato ela é eclética porque o ecletismo ele estava começando ali no Brasil no século XIX, meados do século XIX, né? As características da igreja ela varia realmente. Ela tem muito traço neoclássico. Ela vai trazer ali também
os vitrais ali que remetem ao gótico, vai trazer na sua frente desenhos que a gente pode linkar com rococó, alguma coisa relacionada a vários estilos arquitetônicos, né? Então o seu estilo, ele é eclético, né? E esse estilo vai estar em voga, vai estar em sucesso aí, iniciando no Brasil, né? E tem toda a relação, até desde então, que ela me disse isso, ela é arquiteta, estuda o negócio, trabalha no IFAM. Eu disse, não, então tem fundo de verdade e eu vou propagar aquilo que a profissional diz. Porque, assim, os documentos aqui não falam de estilo, falam assim de uma arquitetura toscana e tal, mas não fica claro pra gente, né? Então, o estilo arquitetônico da igreja é eclético. A igreja ela passou por mudanças ao longo desses 157 anos, né? Uma das mudanças visíveis é o teto, né? Hoje é laje, mas ali era madeira, no forro, né? O documento aqui de 1871 dos Anais da Penha fala de dois altares laterais, então a gente, né, entende que tinha 2 altares laterais ali. O altar-mor a gente pressupõe que possa ter tido alguma mudança, né? O altar-mor, para quem não entende, não conhece, é aquele altar lá onde fica o sacrário, né? Porque o altar onde o padre celebra foi com a reforma do Vaticano II em 1965, né? Antes era rito extraordinário, hoje, ordinário na época, a missa de São Pio V, que o padre celebrava de oriente, de costa para o povo, de frente para Deus, né? Para o sacrário. Mas aí a igreja ela teve poucas mudanças, né? Externamente, né? Só os óculos do lado esquerdo de quem está olhando, na parte de cima existem 3 grandes bolas que estão tampadas, porque ali quebraram os vitrais. A do lado direito de quem está dentro da igreja já estão com os vitrais ainda. O padre Moisés, inclusive, fez uma restauração, os vitrais estão muito bonitos, né? Agora do lado esquerdo foi tampado, uma pena, né? Foi tampado ali com tijolo, enfim. Tiraram os vitrais porque chovia, né? O lado da chuva pegava ali, tamparam, resolveram tampar, né? E a igreja, ela vai ficar, e ela tem essa característica, ela tem 2 naves laterais, as naves laterais são aqueles, entre as corredores, na linguagem popular. Tem a nave central, né? Que é aquela do meio. Aí tem o presbitério, né? Que é aquela parte mais alta, elevada, né? Que é designada ali aos ministros, aos celebrantes. E vai ter o altar. O altar, como eu falei para vocês, ele acontece com a reforma litúrgica do Vaticano II, do Concílio Vaticano II, 1863, 65, na década de 60, a reforma litúrgica vai acontecer. Então, aquele altar ali, ele é dessa época, não aquele que está lá, mas o altar naquela posição. Antes existia o altar-mor. Antes do Vaticano II era o altar-mor, lá no eixo da Abissíada, onde fica o sacrário. Então, é basicamente essa sua estrutura. A gente vê a magnitude muito grande, a gente vê todo um processo de iluminação muito bem trabalhado, a igreja ventilada, a sua sonoridade, né? Outra coisa, aquele coro ele foi feito novamente, né? Com a reforma da laje, fizeram um coro também, mas antes era o coro em madeira. As mudanças não foram tantas, mas foram algumas, né? Hoje em dia não pode ser modificado mais porque o prédio está tombado, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Senão poderia chegar alguém e mudar, né? E aí a gente não teria essas características que a gente vai preservando ao longo das décadas, do século, certo? E o que é que acontece? A igreja ela é feita aí, as celebrações elas vão acontecer esporadicamente, né? Vamos agora para a parte, digamos assim, relacionada à vida espiritual, a vida da fé ali dentro da igreja. Então, ela não tem pároco, né? Feito a gente tem hoje, uma comunidade paroquial e etc. Então, o pároco dali vai ser o padre de São Miguel do Itaipu. E naquele tempo, a locomoção era complicado, né? Ele não podia estar aqui todo domingo, todo dia celebrando. Então, a gente imagina, não tem nenhum texto que fala sobre isso, a gente imagina e deduz que as celebrações aconteciam ali esporadicamente, né? A gente pode deduzir também que Dom Vital celebrou ali. Não tem certeza, não tem nada escrito. Mas quando Dom Vital ele é ordenado, né, que ele volta da França para o Brasil, ele vem passar um tempo aqui antes de ensinar em São Paulo.
Ele passa aqui uns 3 meses, a gente deduz que ele possa ter celebrado ali. Espera que sim. E o que é que acontece? A igreja vai ficar muito tempo fechada, né? Existia o povo, mas assim, não tem nenhum relato. E esse povo vai ficar à mercê do padre de São Miguel do Tempu, do pároco, né? Que vem celebrar aqui e toda uma conjuntura. Não existia tantos padres, tantos religiosos como temos hoje, digamos assim, uma facilidade maior, uma organização maior. A gente está ali no século XIX, né? Tem toda uma dificuldade, toda uma complexidade, sobretudo no interior. Então ela passa um bom tempo, né? E no século XX, o que é que acontece? A igreja fechada. No século XX, na década de 60, chega um pároco em São Miguel, né? Um padre também da região da Europa ali, né? O padre João Maria. Né? O padre João Maria vai chegar em São Miguel e vai ser pároco daqui também, porque Pedra de Fogo se emancipa em 1954, mas continua fazendo parte paroquialmente, religiosamente, de São Miguel do Taipu. E Padre João chega aqui em 60, aí as ações, as celebrações começam a acontecer mais fortemente, o movimento católico de fato vai surgindo forte e aí, mais organizado. E aí na década de 70 chega um leigo muito importante, o Nicodemos, né, Duarte. O pessoal fala muito a história dele oralmente, alguns historiadores como o professor Oswaldo, que eu tive contato, pessoas leigos e pessoas que tiveram contato com Nicodemos, que passam a história oralmente e chegam até nós, mas nada de relato mesmo, mas a atuação desse leigo aqui é fundamental, né? Eu até falava sobre ele recentemente nos stories aqui, abri uma caixinha, alguém perguntou, e eu falei, né, a história, Nicodemos é acho que o leigo mais importante da história de Pedras de Fogo, porque ele doa né, boa parte da sua vida a trabalhar aqui, faz programas na difusora, faz o grupo de teatro, fundo coral, faz todo um trabalho de evangelização, construção de centros, né, enfim, ele trabalha muito aqui, né? Liturgia das Semanas Santas, as épocas litúrgicas é com ele, enfim. E junto com ele vários leigos importantes, o pai de Reginaldo, Dona Lucy, que é a avó de Frei Wagner, né? Mãe de Faustino, Sônia, né? Graciete, enfim, tem uma gama de leigos que vão surgindo aí, vão tocando a paróquia, ajudando o Padre João, né? Que chegou aqui e tinha a paróquia de São Miguel, que era como se fosse não era uma parte paroquial, era mais uma igreja para ele celebrar, mas a matriz da nossa região era lá em São Miguel, na Nossa Senhora Rainha dos Anjos, né? E aí isso vai ocorrer desde a época de Padre João, 65 mais ou menos, até 94, ou seja, quase 30 anos nesse processo de vida paroquial, vida religiosa católica sem paróquia, né? A vida mais organizada, digamos assim, porque desde 1865 é que nunca fomos paróquia, né? Então a gente, de 1865 a 1994 não somos paróquia. Em 1994 é criada a paróquia e quem assume a paróquia é o Padre João, que já estava aqui, já fazia o trabalho há 30 anos praticamente, e ele é o primeiro pároco daqui, né? E aí é que começa a desenvolver mais ainda, né? Então a gente tem o quê? 94 e quase 30 anos, né, de paróquia. Não, 20 anos de paróquia vamos fazer em 2024. E aí os leigos vão surgindo, as organizações, depois que cria-se a paróquia, a organização é bem elaborada, enfim, a paróquia vai se estruturando melhor. A vida católica vai se estruturando melhor. E em 2007, outro ato importante, a igreja, Nossa Senhora da Conceição, a nossa igreja, ela é elevada à dignidade de santuário, né? Ela deixa de ser uma simples igreja e passa a ser santuário. E tem uma diferença aí para quem não é católico, para quem não entende bem, claro que tem. É como se fossem hierarquias, né? A igreja é o templo, né, sagrado, a casa de Deus, o lugar onde o corpo de Cristo fica lá na Eucaristia, enfim. Toda a importância, mas quando é elevado a santuário, é que para além desse básico, entre aspas, da igreja, existe uma dignidade maior naquele ambiente, existem elementos que elevam aquele lugar. No nosso caso,
Quem fez o processo de elevação do santuário foi o padre Cícero Alberes, né? E um grande intelectual, conhecedor da história de Dom Vital, e pegou a figura de Dom Vital e colocou como elemento, digamos assim, de importância pública, para além da nossa paróquia, inclusive, da fé. E aí foi um processo longo, o padre Alberes trabalhou muito para que a paróquia fosse elevada. Este ano nós estaremos celebrando 15 anos de elevação a santuário, né? Então há 15 anos somos santuário. Aí você, qual seria o próximo passo? Aí o próximo passo seria a elevação à basílica, né? Um processo mais complicado, mas a gente tem fé de que um dia esse santuário pode ser elevado à basílica, sobretudo se Dom Vital, quando Dom Vital for beatificado, né? Tem toda uma possibilidade disso acontecer. Então ela é elevada a santuário em 2007, certo? E aí a importância ela é maior, né? Outra questão importante, o santuário ele é tombado. Qual foi o ano que o santuário foi tombado, Jairo? Infelizmente eu não tenho esse dado para vocês, porque eu cheguei a trabalhar um tempo na Secretaria de Cultura de Pedra de Fogo. Tinha um diálogo e uma relação perto com o secretário de Cultura, mas não tinha nenhum documento que comprovasse isso, né? Nem do santuário e do casarão também a gente encontrou alguma coisa, mas assim, nada muito firme, né? O IFAEP no seu site eu não consegui encontrar, só se eu a gente tirar um dia e ir lá para ter uma visita em loco, né, presencial, para saber. Mas a gente imagina que foi na década de 2000, né? Final de 90, início de 2000 mais ou menos, porque o casarão também é tombado, né? O casarão também não tem esse documento dizendo qual foi o ano que ele foi tombado, tem dizendo o ano que ele foi tirado do bem privado para se tornar bem público, que foi em 97, sabe, salvo engano. Mas não tem dizendo também a data de tombamento. E o tombamento é importante porque são os únicos 2 prédios da cidade que são tombados, né? Então a gente tem a igreja de Santo Antônio, matriz de Desterro hoje, que é de 1832, ou seja, mais velha e mais antiga do que o santuário, e não é tombado, né? Isso é muito ruim porque assim, o tombamento ele protege o patrimônio, ele protege a história, ele protege a cultura, a arte. Então imagine se não fosse tombado, chegasse um padre e ele resolvesse derrubar as torres do santuário. Primeiro que o povo ia linchar, né? Brincadeira, mas primeiro que o povo não ia deixar. Mas isso pode acontecer, poderia acontecer de mudanças radicais, e com o tombamento não. Porque o Instituto de Patrimônio Histórico e Arquitetônico da Paraíba, o IFAEP, concedeu àquele prédio ali um valor histórico e cultural. Ou seja, não pode ser mudado. Para ter uma pintura, o padre tem que ir no IFAEP e pedir permissão. Para mudar um telhado, para fazer qualquer coisa ali, tem que ter permissão do IFAEP. E não pode ser mudanças que mudem, que modifiquem a estrutura do prédio, do templo, tá certo? Então, é basicamente isso, né? E a importância para a sua fé, a gente tem aí, da década de 2000 para cá, no final de 2009, 2010, ali mais ou menos. 2008, 2007 já tinha uns movimentos voltados para Dom Vital, as festas da padroeira foi acontecendo cada vez mais. Sim, é importante ressaltar que a festa da padroeira, mesmo não sendo paróquia, mesmo não sendo comunidade paroquial ainda, ela sempre aconteceu, né? Eu lembro que a minha avó falava oralmente que ela morava no sítio na década de 30, de 40, de 50, e que a festa da Conceição sempre existiu. Então, há 157 anos essa festa está de pé, com ou sem paróquia, né? Então, para além da paróquia está a devoção do povo à Virgem Maria Imaculada Conceição. E essa igreja é o primeiro ponto da fé, aqui, o primeiro símbolo da fé cristã no nosso município, né? E vai ser para sempre, né? Até a consumação dos séculos, né? Como a gente diz. Então, basicamente, essa importância para o povo é que esse santuário, a vida paroquial, a vida católica, ela acontece ali. Mesmo que ele não é católico, mas que encontra no santuário um lugar de paz, de beleza. Veja que as fotos que acontecem no Instagram, dos pôr do sol, né? Aqui que as pessoas capturam ali. Enfim, toda a vivência que existe. A festa da Conceição hoje em dia é uma coisa assim espetacular, linda. Envolve multidões.
E, ou seja, o nosso povo vive em volta do Santuário da Conceição, né? É inconcebível uma Pedra de Fogo sem aquela igreja, sem aquele santuário. Ela é o coração espiritual da nossa cidade, é o Santuário Nossa Senhora da Conceição, certo? Então é basicamente isso, né? Eu vou abrir agora para perguntas, vou ver aqui se tem alguma pergunta já. Você que está chegando aí agora, que acompanhou, eu agradeço sua participação. E se tiver alguma pergunta, pode enviar aqui, que a gente vai tentar responder dentro da nossa possibilidade, né? A Marilourdes Chagas diz que boa noite a todos. Eu tive a honra de conhecer o belíssimo santuário de Nossa Senhora da Conceição, de Pedra de Fogo. Muita gente passa por aqui, tira foto, conhece, entra. Eu já dei uma palestra para um grupo de peregrinos que veio para cá na época de Padre Moisés e parou ali no santuário. Ele chamou para falar um pouco sobre essa história, sobre essa riqueza do nosso santuário, né? A gente fica muito feliz de ter um santuário como esse e ter uma história tão bonita, né? A Larissa Gondim aqui falou: meu bisavô Severino Francisco da Silva, mais conhecido por seu Sibil, ou Bibil, não sei, né? Ajudou na construção do santuário na parte da madeira. Olha aí que história bonita. Larissa, seu relato é muito importante, né? Você está relatando aqui. Muita gente tem isso, né? Que os bisavós, né, participaram da construção ali. Então a gente tem 157 anos, né, de história, assim, plenamente possível de isso ter acontecido. É um dado histórico o seu relato, Larissa, né? Se a gente puder, isso aqui é importante para a gente fazer novos materiais relacionados a isso aqui e tal, da aula, né, e robustecendo o material. A fé é fantástica, né? A professora Cristiane falou aqui. Verdade, né? A fé, você veja que o Brasil é criado enquanto sociedade, enquanto país, digamos assim, por conta da fé. O primeiro ato que acontece no país é uma missa, né? Quando os portugueses chegam aqui e tal. Então a primeira coisa que eles fazem é celebrar uma Santa Missa. A história do nosso santuário é linda, né? Fala o Júnior Vieira, né? O Ligiano fala a fé move. Amo ser católica, Marilourdes Chagas. É isso aí, Marilourdes, né? Eu concordo com você 100%. Eu concordo com o professor Felipe Aquino, que ele é doutor em engenharia pela USP, né? Foi professor da USP também, diretor de centro lá, acadêmico, enfim. E o professor Felipe Aquino escreveu mais de 100 livros. Ele diz o seguinte: a coisa mais importante da minha vida é que eu sou católico, né? E no meu escritório, o documento mais visível, que toma o lugar mais importante, é o meu batistério, que está exposto na parede. Não é meu doutorado em engenharia mecânica, é o meu batistério. Então, assim, isso é um relato, a gente é da igreja de São Paulo, São Pedro, Santo Atanásio, São Francisco Xavier, São Tomás de Aquino, Santo Afonso Maria de Ligório, São Francisco de Assis, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Edith Stein, Dom Vital, Frei Serafim de Catânia. Assim, nossa igreja é muito rica. A Pasconde Pedras de Fogo fala: qual foi a primeira cor da pintura do santuário? É uma boa pergunta, mas aí a gente não tem como responder porque não tem nenhum dado histórico, nenhum relato documental, nem... E as tintas naquele período eram muito, né, primárias, ainda um processo bem primário ainda de desenvolvimento de pinturas, mas a gente deduz que pode ter sido branco, né? Alguma coisa, o branco era mais fácil de pintar. Mas uma boa pergunta, infelizmente não temos como ter certeza, né? Muita coisa do que a gente tem aqui é relato do bisavô da Larissa lá, enfim. Sabe qual foi a primeira cor do santuário? Não, né? É o Gil, né? Obrigado, Gil, pela presença aí, meu irmão. Fui batizado nesse santuário frequente desde pequeno. Eu também, né? Fui batizado no santuário, né? E desde pequeno a gente está vivenciando a nossa fé. Então a gente tem aqui 50 minutos de live, né? Neto Quirino, aí Neto, beleza, boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Dom Vital chegou a celebrar a missa no santuário, então eu falei sobre isso na live. Não tem nada que relate isso, documental. Mas a gente deduz, por quê? Quando ele chega da França, ele vai, depois de Olinda, do seminário de Olinda, ele vai para a França e vai estudar lá, né?
E depois de formado, ele volta para o Brasil. Ele volta para o Brasil como professor de São Paulo, em São Paulo. E aí, antes de tomar posse como professor, ele vem para Pedras de Fogo, ele está meio debilitado da sua saúde, para Pedras de Fogo, Barra Itambé, ele morava ali ao lado da igreja de Itambé, onde hoje são 4 pontos de loja, era a casa dele, derrubaram, cometeram o crime histórico, arquitetônico e cultural ali, né? E daí a importância do tombamento, né? Ou seja, a igreja de Itambé, se não for tombada, um dia qualquer pessoa pode derrubar também, né? Por isso que é importante o tombamento dos prédios históricos. E derrubaram a casa do Dom Vital lá. Então o Dom Vital ele passa aqui mais ou menos uns 3 meses. Ele estava doente, muito debilitado, se recuperando, então tal, que era para passar 3 semanas, passou 3 meses. Mas o que é que acontece? Ele já era sacerdote, não era bispo ainda, era sacerdote. E o que é que a gente deduz? O homem que viveu aqui, que é fruto daqui, que a igreja tem toda essa relação com o Frei Serafim, e será que ele não celebrou? Né? Provavelmente pode ter celebrado também Pedras de Fogo, mas a gente não pode confirmar isso documentalmente. O Fábio dá boa noite Fábio, né? Então, a Páscoa, vamos fazer uma pergunta interessante. Quantos párocos já passaram pelo santuário, né? Então a gente teve Padre João, Padre Carlos Maurício, Padre Moacir, Padre Cícero Alberes, Padre Moisés e Padre Pedro agora, né? 6 párocos, né? E para entender assim, pároco é diferente de vigário, na função de pároco é o administrador paroquial. Então foram esses 6, pelo que eu tenho em mente, né? Padre João, Padre Carlos Maurício, Padre Moacir, Padre Cícero Alberes, Padre Moisés e Padre Pedro, 6. Aí teve também o Frei Moacir, mas o Frei Moacir não chegou a ser pároco, ele ficou como vigário e tal, mas não chegou a ser pároco, né? E foram 6 praticamente, né? E Júnior falava, já ele fala um pouco do significado das ruas frontal e horizontal, né? Das ruas. Sim, teve o Padre Toninho também, boa, Júnior. Teve o Padre Toninho e 7 párocos, né? Padre Toninho, muito bem lembrado, desculpe aí o lapso, né? Padre João, Padre Carlos, né? Carlos Maurício, Padre Moacir, Cícero Alberes, Padre Toninho, Padre Moisés e Padre Pedro, 7 párocos. Olha que número simbólico, número 7, né? Plenitude. Então, essa questão da rua frontal, horizontal, não tô por dentro, não. Se você souber, pode falar aí, Júnior. Mas é isso, assim, a nossa história é muito rica, né? Eu fico muito feliz. Sim, o nome da rua da frente do santuário é rua... Ali fica Praça da Conceição e a rua ali, Dom Vital, né? A rua ao lado é Rua Frei Serafim de Catânia, né? Olha que coisa bonita. Boa, Júnior. Agora veio a mente. Frei Serafim de Catânia no lado da igreja, do lado de Pedra de Fogo, do outro lado é Desembargador Vieira de Melo, mas do lado da igreja de santuário ali, na pracinha, descendo até ali um terreno baldio que tem, é a Rua Frei Serafim de Catânia. E na rua da frente, Dom Vital. Então a igreja está cercada pelos 2 santos, 2 grandes homens que estão relacionados à sua história. Dom Vital e Frei Serafim, né? Frei Maurício ficou como interventor, mas não é pároco, né? Neto falou aqui, isso mesmo. Ele ficou como interventor, mas não assumiu a função de pároco, então ele foi mais ou menos como Dom Genival ficou na Arquidiocese da Paraíba, como interventor, né? Bem lembrado, Neto. Eu falei que ele tinha ficado período aqui, mas não foi como pároco. Então a gente está com 55 minutos de live, né? Agradeço, manteve aqui um público bom, mais ou menos uma sala de aula cheia. Espero que tenham gostado, né? Se gostaram, dá um like aí pra gente ver o coraçãozinho subir. Quem não gostou, dá o like também, tá valendo. Então a nossa história é rica demais, a gente teve uma aula aqui, né? Aí Neto falou, por quanto tempo o santuário ficou sob a administração de São Miguel do Taipu? Ele ficou até 94, né? De 1865, ano de sua inauguração, a 1994, bastante tempo, né? Quase 120 anos, né?
quase 120 anos. A gente tem 20 e poucos anos de... mais de 120, mais de 120 anos, bastante tempo. São muitas histórias, verdade, Júnior? Né? Você conhece muitas histórias, Nicodemos, né? Graciete, pessoal aí das antigas, Reginaldo também, Faustino tem uma memória boa, Seu Luiz, né? A gente tem uma paróquia muito rica. E a gente tá hoje como administrador paroquial, o Padre Pedro, né? Tá agindo, vem fazendo um trabalho brilhante. O Padre Moisés fez um trabalho excepcional também. Todos os párocos deixaram a sua contribuição aqui, a gente agradece pela doação, pelo que fizeram. E cada um deixa o seu legado, né? O Padre Pedro agora vai deixar a estátua de Dom Vital, a primeira estátua da Paraíba com 4 metros, né? O Padre Moisés fez todo um trabalho de reforma de capelas, pintou o santuário. O Padre Pedro também vai pintar o santuário, é bom. Estou avisando aqui, ele já avisou na missa, não posso avisar. Ele vai pintar o santuário este ano, diga aí, que coisa linda. Ele não está muito sujo, mas tem umas manchinhas. É importante fazer esses retoques e a pintura ali é cara, né? Vamos ajudar, vamos fazer a campanha, vamos cair de dentro. Exatamente, falei isso na live, Netão. 15 anos de santuário, vai ser uma festa bonita. Santuário de elevação de 15 anos. É bom procurar essas pessoas mais idosas, né? Geralmente eu converso com o professor Oswaldo, com algumas pessoas, mas seria importante pegar esses relatos mesmo, né? Fazer uma comissão, escrever. É um trabalho bem desgastante, mas vamos trabalhar pelo bem da nossa paróquia. Quanto levou acho que a construção, né? Kiki, boa noite, meu irmão. Levou 5 anos, de 1860 a 1865. Larissa fala aqui novamente, meu pai entrou no coral no tempo de Nicodemos. Nicodemos é um cara que deve ter alguma coisa sobre ele aqui. Assim como o Frei Serafim, né? Deu alguma coisa marcando no santuário, aí a gente estuda pro futuro. Já falei com o padre, já dei a ideia, a sugestão, né? Ou seja, um quadro de Frei Serafim no santuário seria o mínimo, né? Sem ele não existiria santuário, não existiria aquele templo magnífico, né? Sou de João Pessoa, mas estou amando a história do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Obrigado, Mari Lourdes. Obrigado mesmo. Maciel aí fala... Fiz minha primeira comunhão neste santuário com o Padre Antônio. O Padre Antônio é aquele que era de Itambé, o italiano que veio... Existia isso, né? Os padres de Itambé auxiliavam bastante aqui. Tinha um italiano que era o pároco de Itambé, não sei se é esse que você está falando, ou esse Padre Tonho Monteiro, né? Eu sou batizado, primeira comunhão, crismado, casei ali também. Todos os meus sacramentos, 6 sacramentos, né? Unção os 5 sacramentos, né? Tirando ordem e unção dos enfermos, o restante foi lá. Então, pessoal, daqui a pouco a live está acabando aqui. Acho que o Instagram dá 1 hora. É isso aí, eu vou ter que acabar aqui, senão ela não fica salvo. Obrigado pela participação. Rezem por mim, pela nossa paróquia, pelo nosso pároco. Deus nos abençoe. Salve Maria.